Aqui o título já diz um bocadinho do que é esta especialidade, e será sem dúvida um futuro na preservação dos nossos dentes. Faço uma breve apresentação de mim. Praticamente toda a minha formação pós-graduada foi na área da endodontia e sou médica dentista do Hospital Privado de Gaia desde 2016. Exerço prática exclusiva em endodontia e sou membro da Sociedade Portuguesa de Endodontologia. Começando agora aqui a falar um bocadinho dos conceitos de endodontia. Eu penso que isto é uma palavra estranha para a maioria de vocês, mas se eu falar em desvitalização já é um termo mais conhecido. Ora, então, o que é endodontia? A endodontia deriva da palavra grega endo, dentro, dontia, do dente, e é a especialidade da medicina dentária que trata as doenças da polpa dentária e dos tecidos que estão à volta das raízes. Ora, mas e a polpa dentária? Se calhar também é um termo assim um bocadinho estranho para a maioria, e acho que se eu falar do nervo do dente já será um termo mais conhecido em que as pessoas associam o nervo do dente. Ora, o nervo ou a polpa dentária é o órgão que está no interior do dente, composto por todos os vasos e nervos, e é responsável por dar a nossa vitalidade do dente, ou seja, nós sentirmos o frio, sentirmos o quente. Hoje em dia, e com os tratamentos disponíveis que temos, podemos quase sempre salvar estes dentes e manter a função quer da mastigação e da estética também, o que ainda há bem pouco tempo atrás dentes que doíam ou dentes que tinham cáries eram vulgarmente ou mais, eram praticamente distraídos. Ora, falando aqui um bocadinho então da dor. O que é que pode provocar a dor de dentes? Temos traumatismos, restaurações repetidas ou que estão perto da polpa, ou a mais frequente é a cárie. Ora, temos aqui nesta imagem o exemplo, uma cárie numa fase inicial em que não dá sintomatologia, mas se não for tratado, a cárie avança atingindo a segunda camada do dente. Esta camada já dá alguma inflamação da polpa, começamos com uma inflamação inicial em que surgem as dores ao frio. Ora, se não for tratado nesta fase, a cárie progride e atinge a polpa. Ora, nesta fase, a polpa começa a perder capacidade de se defender e de recuperar a sua inflamação. Então começam as dores fortes, as dores espontâneas, ao frio e ao quente, e por norma acontece até durante a noite. Aqui, sem dúvida, que nós já temos que fazer um tratamento endodôntico ou a desvitalização do dente. Ainda assim, se não for feito nada nesta fase, aquilo que acontece é que as bactérias depois acabam por entrar através do sistema de canais até ao tecido em redor das raízes, provocando um abscesso dentário, como vemos aqui na imagem. Ora, então, quando temos que fazer um tratamento endodôntico, o que é que nós fazemos? Fazemos a remoção da polpa inflamada ou infectada e fazemos a desinfecção dos canais das raízes, de forma a impedir, como eu mostrei atrás, que as bactérias proliferem pelos canais. Claro que o principal objetivo é que os tecidos, o osso à volta do dente, esteja saudável. Nesta imagem, e assim muito rapidamente, aquilo que nós fazemos, em primeiro lugar, sem dúvida, que é anestesiar bem o dente, depois fazemos uma pequena cavidade, fazemos a remoção da polpa e a desinfecção dos canais e selamos com um material obturador. Nesta consulta em que nós obturamos os canais, nós colocamos uma massa provisória, um restauro provisório. É muito importante que depois desta consulta seja agendada a restauração definitiva e não convém deixar passar mais do que um mês. Isto porquê? Porque o restauro provisório, ao final de algum tempo, acaba por sair ou acaba por infiltrar, e aquilo que acontece é que as bactérias voltam a entrar dentro dos canais e voltam a reinfeccionar o dente. Portanto, a restauração final deve ser feita no prazo de um mês. Vou mostrar aqui um pequeno vídeo que ilustra aqui melhor o tratamento. Vou avançar aqui para a parte já mais Nothing importante. looks, feels, or functions like your natural teeth. Ora, aqui.
Modern root canal procedure. Here is a healthy tooth. Inside the tooth, under the white enamel, is a hard tissue called dentin. Portanto, aqui estão a mostrar as camadas, temos então a polpa no interior do dente, The o pulp nervo, como contains eu the falei, tooth's nerves and com- blood vessels. que contém os vasos It e os extends nervos, from the crown of the tooth into the roots of your teeth. If the pulp becomes ora, e quando a inflamed, polpa fica inflamada ou infectada pela infected. cárie, como falamos, your endodontist will remove it, relieving é your necessário pain or fazer o discomfort. tratamento endodôntico e Here's how root canal como é que nós treatment works. fazemos? Começamos First, your por uma boa endodontist will numb the anestesia tooth so that you won't feel para anything não during the sentir nada. procedure. A small shield Depois isolates é the muito tooth. importante, nós keeping it trabalhamos com dry um and campo clean. totalmente descontaminado, já falarei An mais à opening frente. is made through the Abrimos crown uma of the tooth cavidade and into the para pulp aceder chamber. à polpa, ao nervo. Fluid is put in the canals to Fazemos kill any a bacteria limpeza and dos help canais, rinse a out debris. desinfecção Then, copiosa dos the canais. pulp is removed. Fazemos a remoção da Using polpa small instruments, the com os endodontist instrumentos que já irei carefully falar cleans também and e shapes the fazemos a canals. limpeza e o After the space alargamento is dos cleaned canais and para shaped, depois podermos the selar endodontist com o fills material and obturador. seals the root canals. In most Nesta cases, consulta a colocamos temporary então a filling is restauração placed to close the provisória, opening que until you see será your dentist. agendada então nova After your consulta e muito endodontist is importante finished, para you fazer must o restauro return to your definitivo dentist ou to a have your coroa, tooth se assim for properly o restored. caso. Ora, então, passando agora aqui esta parte, e será que a desvitalização ou o tratamento endodôntico pode falhar? Pode, também pode. Nestas situações, será que já não há mais nada a fazer? Ainda há. Nós, hoje em dia, conseguimos fazer um retratamento do canal, ou seja, nós fazemos a remoção de todo o material obturador da anterior desvitalização, fazemos uma desinfecção e voltamos a desvitalizar, a selar tudo novamente. Claro que é um procedimento de dificuldade elevada e, portanto, no caso, e às vezes acontece que há erros da anterior desvitalização que não são corrigíveis. Ora, nestas situações nós ainda temos uma última alternativa, que é aqui a cirurgia do dente, mas eu já vou falar ainda antes disso, queria só explicar que o que é que pode levar à falha do tratamento endodôntico, o que é que pode falhar no tratamento, na desvitalização. Muitas das vezes há canais estreitos ou curvos que não são identificados e, portanto, não são tratados. Logo, se não são tratados, ficaram bactérias naquele canal que depois vão dar a reinfecção do dente. Outra situação foi, como eu falei no slide anterior, a restauração tardia. Ora, se não for feita a restauração definitiva, o que acontece é que o restauro provisório acaba por sair ou infiltra e as bactérias voltam a entrar para dentro do canal e voltam a reinfeccionar. A outra situação é a recontaminação do dente por uma restauração mal adaptada. Aqui nesta situação nós já temos o restauro definitivo, mas, e como vemos aqui na imagem, vê-se que há aqui uma falha, um desajuste, um gap. Ora, havendo uma falha, as bactérias conseguem entrar na mesma e entrando, voltam a entrar para o sistema de canais e voltam a dar uma infecção. E, portanto, são situações que podem provocar a falha do tratamento. Quando nós não conseguimos corrigir, por qualquer motivo, o que foi feito, ainda temos esta hipótese de fazer uma cirurgia em que nós descolamos um bocadinho a gengiva e abordamos por cima, ou seja, vamos à ponta da raiz, removemos toda a infecção do dente e colocamos, que isto é muito importante, um material altamente isolante que faz aqui um tamponamento para as bactérias que estavam aqui no canal não possam sair e não dar uma recidiva, uma reinfecção do tratamento, havendo assim, claro, a cura e a nova formação do osso. Ora, vamos a esta parte que eu acho que é importante para tentar desmistificar aqui algumas ideias e, acima de tudo, alguns medos e receios que eu acho que ainda existem sobre a endodontia ou sobre a desvitalização. E vou tentar responder aqui algumas perguntas que me parecem as mais importantes e também aquelas perguntas que eu acabo por receber dos meus pacientes, e por isso vou ver se consigo clarificar aqui algumas dúvidas que possam existir. Portanto, se a desvitalização é um procedimento doloroso, o procedimento em si não deve ser, ou seja, nós fazendo uma boa anestesia do dente, não há razão para haver qualquer dor.
Aquilo que acontece, que pode existir antes e depois do tratamento, é dor, mas tem a ver com a inflamação ou com a infecção inicial que o dente já tinha. É como quando nós fazemos outra intervenção cirúrgica, nós sabemos que depois da intervenção vamos ter dor. E, portanto, no dente é igual, depois da intervenção, o dente vai estar, pode ou não, estar dorido, mas tem a ver com a inflamação inicial que o dente já tinha. É muito importante, claro, fazer os anti-inflamatórios e a analgesia que for necessária, mas o procedimento em si não deve ser doloroso. Ora, e os dentes, será que ficam mais fracos? Também não. A desvitalização, o procedimento em si não enfraquece os dentes. Aquilo que acontece é que os dentes que precisam ser desvitalizados, por norma, já estão bastante fragilizados. Porquê? Por causa da cárie, por causa de grandes reconstruções e, portanto, são dentes que estruturalmente já estão muito fracos. E, claro, que um dente mais frágil corre mais risco de fraturar. Por isso é que é muito importante nestes dentes diagnosticar e planear muito bem para que seja feita a reabilitação com uma coroa. E aqui nestes casos nós conseguimos já dar resistência ao dente para evitar a fratura. O dente desvitalizado fica mais escuro? Também não, ou seja, pode ficar, mas se for feito um tratamento correto, eu mostro aqui nesta imagem em que se fizermos a remoção de todo o material obturador e do cimento da câmara do dente, não há razão para o dente escurecer. Portanto, nós vemos que o material está confinado aqui na entrada dos canaizinhos e temos o dente todo limpo. Aqui o dente não escurece. Quando nós vemos aquela coloração até alaranjada, tem a ver com o material obturador ou do cimento que ficou dentro da câmara do dente. Outra situação que às vezes acontece é um traumatismo, uma pessoa dá uma pancada no dente, na altura não faz nada, mas o dente acaba por necrosar, morrer. E esse tecido necrosado, morto, escurece por vezes o dente. Ora, a pessoa só se apercebe quando realmente fica com o dente escuro, então aí nós temos que desvitalizar e branquear o dente. Ora, será que é melhor extrair o dente do que desvitalizá-lo? Ora, havendo condições para tratar o dente, extrair nunca é a melhor solução. Por vários motivos, porque nós, tirando um dente, vamos perder função mastigatória, além da questão estética, e que depois teríamos que reabilitar e colocar um implante ou outra reabilitação, que também será dispendioso. E eu penso que nem é pela questão dos valores, mas tem a ver que se pudermos preservar o nosso dente, a nossa biologia, sem dúvida que eu acho que será a melhor opção. Pronto. E para terminar, será que a desvitalização precisa de muitas sessões? Não. Nós hoje em dia, com o avanço dos materiais e das técnicas, conseguimos fazer o tratamento em uma ou duas sessões. Vamos falar então um bocadinho agora do diagnóstico e do planeamento, que é muito importante também, fazer um correto diagnóstico e o melhor tratamento para cada dente e para cada situação. Ora, eu não quero amassar aqui muito com este slide, vou só falar assim um pouquinho aqui por alto. E voltamos aqui também a falar da origem das causas da dor. Portanto, são várias, não é? As causas que podem provocar dor de dentes. Nós temos nos traumatismos, em que a nossa abordagem pode ser apenas vigiar, pode ser necessária fazer uma restauração, pode-se ter que retirar o dente ou fazer a endodontia. Nas fissuras, fraturas, acontece o mesmo, nós podemos apenas vigiar, pode ser necessário fazer uma coroa, a extração ou a desvitalização. No trauma oclusal é muito importante fazer um diagnóstico do trauma em relação principalmente ao tratamento, porque às vezes o tratamento de oclusão basta às vezes um simples desgaste, um simples alívio do dente para resolver a causa da dor, ou por exemplo uma goteira, ou uma medicação para relaxar a articulação, os músculos da articulação. Portanto, também é muito importante identificar se a dor vem do trauma oclusal. A doença periodontal também é muito importante identificar se a dor vem do dente ou da gengiva, porque normalmente quando a pessoa se queixa-se que dói aquele dente,
mas nem sabe bem se é da gengiva, se é do dente. Ora, se o problema for da gengiva, ou se houver um abscesso na gengiva, o tratamento passará por a limpeza na gengiva. Nós podemos desvitalizar o dente e o dente vai continuar a doer. Portanto, aqui passa por um tratamento da gengiva, quer com limpeza, com raspagem ou até uma cirurgia. Em casos mais severos, em que o dente já abana, aqui é a extração, ou a endodontia, quando o próprio abscesso da gengiva já comunica com o interior do dente. Restaurações infiltradas, como eu falei atrás, portanto as bactérias entram para dentro do dente, aqui será necessário fazer nova restauração ou coroa, ou a endodontia se já tivermos a polpa ou o nervo inflamado. A cárie dentária igual, portanto fazer uma restauração ou a endodontia se for necessário. Aquilo que eu queria só chamar aqui a atenção deste slide é que se repararmos, a endodontia, a desvitalização, é o único tratamento que é comum a todas estas causas. E, portanto, às vezes há a tendência de o dente dói, tem que ser desvitalizado, e nem sempre. Portanto, é muito importante identificar qual é a causa, qual é a origem da dor e escolher o melhor tratamento, porque se pudermos manter o dente vital, claro que será a melhor opção também, não é? Ora, agora vou falar dentro das causas, vou falar daquelas duas que mais estão relacionadas com a endodontia, com a desvitalização, que são as fissuras, as nossas inimigas fissuras e fraturas. Então nós temos algumas situações, portanto nós podemos ter uma fissura incompleta que só atinge a coroa do dente, e aqui sem dúvida que o tratamento será fazer a desvitalização mais coroa. Quando a fissura, quando já é uma fissura completa, ou seja, que já vai à raiz do dente, aqui é muito importante conversar, e eu tento explicar bem ao paciente aquilo que se passa, porque uma fissura é um ponto de fragilidade do dente e nós sabemos que sempre que o dente tem uma fissura há o risco de poder abrir pela fissura e, portanto, é muito importante explicar. Eu às vezes até tento mostrar com o espelho para ver a fissura e deixar também a pessoa decidir até que ponto ainda assim quer tentar manter o tratamento e fazer a desvitalização mais a coroa, ou não quer avançar com o tratamento por as diversas razões que terá. Temos também aqui nas situações da fratura, em que podemos ter uma fratura coronária e nós aqui também tem indicação para desvitalizar e fazer coroa. Chama aqui a atenção, esta fratura é um pouquinho particular porque tem já aqui um atingimento da raiz, logo estamos a falar numa zona já debaixo da gengiva, e eu já vou explicar melhor porque aqui esta já não é a situação ideal, ainda dá para tratar, mas já exige um procedimento extra que eu vou mostrar no vídeo a seguir. E quando temos uma fissura, já uma fratura, já com atingimento da raiz, aqui a única hipótese é mesmo extrair o dente. Ora, para explicar então aqui um bocadinho, quando nós temos, portanto, aqui não é por fratura, mas é por cárie, que é igual, ou seja, quando nós temos uma destruição do dente que vai até abaixo da gengiva, da linha da gengiva, temos que avaliar bem se a raiz está em boas condições, e se estiver em boas condições, nós podemos fazer então o tratamento endodôntico, a desvitalização. Eu vou avançar aqui porque já vimos o procedimento da desvitalização. Portanto, aqui, então, ok. Terminada a desvitalização, esta é então a parte que eu queria mostrar, é a mais importante. O que é que nós fazemos? Descolamos, abrimos um bocadinho a gengiva e vamos cortar esta zona à volta do dente para que a margem do dente fique fique acima da gengiva. Ora, isto é muito importante para que se consiga adaptar bem uma coroa. Aqui eles ainda vão mostrar a colocação do espigão para dar mais retenção à coroa. E aqui temos então a preparação e a coroa. Ora, aqui é muito importante que haja esta adaptação,
Se a margem do dente estivesse debaixo da gengiva, aquilo que ia acontecer é que a coroa não ia adaptar na perfeição e o que acontecia foi, como eu falei atrás, depois acaba por haver desajustes e infiltração que mais tarde iam dar problemas. Ora, a outra causa mais frequente na endodontia, claro, é a cárie, não é? Em que nós temos então nestas duas imagens a cárie que ainda só atinge aqui a primeira e a segunda camada, aqui vê-se que já há uma ligeira inflamação com a tal dor, a sensibilidade ao frio, mas que ainda é perfeitamente tratável com restauração. Quando a cárie atinge aqui a polpa, é preciso avaliar muito bem a inflamação, ou seja, se o dente ainda só dói ao frio, se ainda estiver numa fase reversível, vale a pena fazer aqui um recobrimento, ou seja, nós colocamos aqui um forro para proteger o nervo e restauramos. Ou se virmos que já está numa fase em que já tem uma dor espontânea, já dói ao frio, ao quente e à noite, então nós aqui já não dá para fazer a restauração e já temos mesmo que realizar a desvitalização. Nesta situação não há dúvidas que temos que desvitalizar, porque além de já termos o atingimento da polpa, do nervo, já temos as bactérias que já andam aqui a circular nos canais e que já deram ali uma pequena infecção. Portanto, aqui temos mesmo que desvitalizar e eu digo coroa porque normalmente neste estadio o dente já está muito destruído pela cárie, portanto, por norma, necessita de uma coroa. Ora, vou agora falar então um bocadinho de como é que é o nosso protocolo ou o nosso procedimento no Trofa Saúde Gaia, como é que nós fazemos a desvitalização no Trofa de Gaia. E dou aqui ênfase a 3 pontos que eu acho que são muito importantes, que é o conforto, porque sabemos que a desvitalização é um procedimento mais demorado, a consulta é de 1 hora, sabemos que é um procedimento trabalhoso, é um bocadinho exigente para as pessoas porque às vezes é um dente muito lá atrás, para nós também, e portanto para nós é muito importante tentar proporcionar o máximo de conforto, quer pelos serviços que dispomos, quer pelos materiais e portanto a nossa prioridade é que possa haver conforto durante o tratamento. A asepsia é sem dúvida muito importante, porque já que trabalhamos numa zona descontaminada, que nós queremos desinfetar, descontaminar o dente, é preciso que todo o material seja cuidado, bem esterilizado e bem desinfetado. Aqui a questão da ampliação. A ampliação é sem dúvida talvez das ferramentas mais importantes, isto porque trabalhar dentro da boca, como não é, já imaginamos, é difícil a visibilidade, o campo de visão não é fácil, então ainda trabalhar dentro da raiz do dente ainda mais difícil é. Ora, aquilo que nós conseguimos com a ampliação é ver melhor. Nós para tratar precisamos de ver o que estamos a fazer e portanto nós temos aqui com a ampliação, com as lupas e com a luz, eu consigo ver para dentro do dente e assim consigo fazer um melhor tratamento, consigo identificar problemas que se calhar sem ampliação não conseguia e portanto sem dúvida que é uma ferramenta fundamental. Temos ainda melhor, que será um microscópio e ainda um aparelho melhor ainda para resolver casos ainda mais complexos que temos disponível no Hospital de Alfena. Em relação às técnicas em si, vou focar aqui 3 que me parecem as mais importantes e será então o isolamento absoluto, portanto o que é que nós criamos? Criamos aqui um campo de trabalho totalmente descontaminado, ou seja, criamos um isolamento do dente para que não haja risco de contaminar, porque a nossa saliva está contaminada com bactérias e portanto nós assim asseguramos que há a melhor asepsia e a desinfecção do dente. Na instrumentação mecanizada, nós temos então as limas, já não é aquela lima manual que se calhar que se lembram, mas então são limas que estão acopladas, são limas que fazem um movimento rotatório, que estão acopladas a um motor e portanto faz uma remoção muito mais eficaz da polpa do dente, do nervo do dente. E a obturação termoplástica, que é um aparelho que nos faz a fundição, plastifica o material obturador para que ele faça um selamento tridimensional da raiz do dente. Eu vou explicar aqui um bocadinho melhor agora cada um, portanto, nós no isolamento, além da questão da contaminação,
Também criamos uma proteção e segurança para o paciente, porque trabalhamos com líquidos agressivos, porque também estas limas poderia sempre haver o risco ou de lutição, ou de aspiração, e portanto nós com este campo temos a máxima de proteção para o paciente, além de que temos muita melhor visibilidade do campo, porque conseguimos também proteger e afastar os tecidos moles, a bochecha, a língua, e portanto sem dúvida que é uma grande opção. Em relação à instrumentação mecanizada, temos então a lima rotatória, que nos permite fazer sem dúvida um procedimento muito mais rápido e eficaz, faz sem dúvida também um melhor alargamento dos canais e permite que nós consigamos resolver casos mais complexos, como vemos aqui, com anatomias, com curvaturas mais acentuadas. Em relação à obturação, nós conseguimos ver aqui que os cones, o material obturador normal não adapta, portanto, porque isto tem um diâmetro standard e, portanto, não adapta na perfeição à raiz do dente, então aquilo que acontece é que há aqui um pequeno gap e, havendo um gap, pode acontecer a infiltração bacteriana, ou seja, as bactérias voltam a infiltrar por aqui e podem dar uma reinfecção. Ora, se nós tivermos este material fundido e plastificado, ele vai espalhar ao longo de toda a raiz, fazendo então um selamento tridimensional, além de que faz selamentos de canalículas laterais que muitos dentes também têm. E, claro, assim melhora a cicatrização dos tecidos. Temos aqui, portanto, por aquecimento, há aqui a fundição do material e o selamento total de toda a raiz.